Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e eu sou um sobrevivencialista. Sobrevivencialistas praticam o preparo prévio para situações de dificuldade. Todas elas. Esse vídeo está sendo gravado mais para o finalzinho de março de 2020, bem no início da quarentena em São Paulo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já parou para pensar que o dinheiro que você pegou na mão, o seu salário que você pegou desse mês, ou talvez o que você vai pegar agora no final do mês, seja a única grana que você vai receber por um longo período de tempo? Você sequer considerou isso? Pois bem, está na hora de você começar a pensar. Nessa mesma semana que eu estou gravando esse vídeo para vocês, o governo do Brasil tentou emplacar uma medida que permitiria que as empresas ficassem até 4 meses sem pagar os seus funcionários. Por outro lado, essa mesma empresa teria que garantir o emprego das pessoas quando essa situação de quarentena toda acabasse e as pessoas voltassem para suas vidas normais. A quarentena e as pessoas em casa, não existe muito mercado operando, logo as empresas vão quebrar se manterem seus funcionários. Para isso, medidas como essa estão sendo estudadas nesse momento. Agora, enquanto você está me assistindo, tem alguém fazendo cálculos e contas que envolvem você, que envolvem o seu destino. Mas tanto faz se vai ser uma demissão, tanto faz se foi uma medida boa, o fato é que muita gente, mas muita gente mesmo, recebeu o seu último salário por um bom tempo, ou vai receber. Você já pensou, de fato, como você vai planejar o seu futuro de agora em diante, sem ter grana fluindo todo mês dentro da sua casa? As pessoas, no geral, tentam ser legais, tentam ter consciência social, tentam ajudar o próximo. Mas existe uma categoria de pessoas no Brasil que te tratam como número. E o reflexo disso você já vê na mídia atual. Antes de eu contar uma história para vocês, eu quero dizer o que eu vi na TV hoje. Enquanto eu assistia a televisão, analisando exatamente tudo o que eu ia falar para vocês nesse vídeo, eu assisti 11 propagandas de financeiras e bancos prometendo ser a solução dos seus problemas. Algumas dessas financeiras trabalham com empréstimo para aposentado, esse que joga os aposentados na lama financeiramente, e esse mesmo recurso que está sendo prometido para os aposentados está sendo prometido hoje para quem tem trabalho fixo. Ou seja, eles já estão enxergando à frente, eles já estão enxergando o trabalhador que vai ficar até 4 meses, caso uma medida dessa tivesse passado, sem ter nenhum rendimento, indo até lá, recebendo seus rendimentos e depois tendo que pagar a conta. Isso é só para provar para você que já tem bastante gente imaginando você sem grana nenhuma nos próximos 4 meses, sendo que nem você ainda pensou nisso, provavelmente. Se você acha que um governo tomar uma ação como essa é algo inacreditável demais, eu convido você que é mais jovem ir até lá conversar com o seu pai, conversar com o seu avô, e você que é mais velho, falar com os seus filhos, com as pessoas mais novas, porque vocês viveram coisas inacreditáveis. Vocês estavam vivos quando, por exemplo, o governo, o presidente Collor e a Zélder e todo aquele bando simplesmente confiscaram o dinheiro do Brasil todo. E nem era uma situação tão perigosa como a que nós vivemos agora. Ficar sem rendimentos no mundo normal, com as coisas funcionando normalmente, já é muito difícil para qualquer pessoa cuidar de sua família. Agora, imagina ficar sem grana, sem rendimento, no meio de uma epidemia. Em 2008, eu era empresário, eu estava muito bem, diga-se de passagem, 32 funcionários, tudo fluindo muito bem, eu estava construindo minha casa, pagando terreno, quando de repente uma crise global atingiu o segmento que eu trabalhava, que era a comunicação. Automaticamente, em uma semana, eu perdi todos os meus clientes. Por incrível que pareça, naquela situação, naqueles anos, 10, 12 anos atrás, eu ainda tinha uma verba que talvez fosse maior do que muita gente vai receber agora. Eu tinha R$ 400 em vez dos 200, que é a proposta do governo para quem quer ficar em casa. E eu tive que basear todo o meu futuro, basear toda a minha vida com R$ 400. Eu sabia que não ia ter mais. Eu ainda tinha
um monte de perspectivas naquela época, porque eu saía, por exemplo, para trabalhar como garçom. Então, sim, pingava, mas não faltava. Agora é uma situação onde provavelmente os bicos e as coisas normais que as pessoas fazem como plano de emergência quando não tem mais os seus rendimentos não vão poder acontecer. Então olha só, isso vai tornar esse valor que você vai receber agora, a forma de gastar esse valor, uma das decisões mais importantes que você vai tomar na sua vida. Ai, ai, desculpa rir, mas é que eu tô lembrando de mim mesmo em 2008. Uma semana antes da crise me pegar, eu estava estudando arquitetos, porque talvez eu quisesse melhorar um pouco mais a estrutura, a beleza da minha casa, né? A casa que a gente estava construindo, e talvez fosse interessante contratar um arquiteto. Se alguém tivesse aparecido ali naquela fase e falado para mim, olha, você vai estar em dificuldade daqui uma semana. Eu sinceramente, de coração, eu ia rir da cara da pessoa. Eu ia rir. E olha como o mundo dá voltas. Hoje eu sou o cara que está aqui dizendo que sim, talvez você tenha chance que esse seja seu último salário. Pode ser que na próxima semana ou no próximo mês tudo seja diferente na sua vida. Ah, o resultado? Ah, eu ainda moro numa casa sem reboque, com os muros caindo aos pedaços. Nunca houve um arquiteto, mesmo 12 anos depois. Isso não é alarmismo, isso não é pessimismo profissional, isso é pura lógica. Essa medida do governo quase passou. Ia ficar todo mundo sem 4 meses de salário. Todo mundo que ia cair na armadilha dos bancos, das financeiras. Eu passei 10 anos, até o fim de 2018, pagando a dívida de uma dessas armadilhas. Sim, eu ouvi a musiquinha bonita no comercial, eu vi que o banco podia te ajudar, eu fui até lá, fiz o empréstimo, tentei me segurar o máximo possível e passei 10 anos escravizado por eles. E é por isso que eu estou falando para você que essa vai ser uma decisão que você tem que pensar demais. Se você pensar antes, você não vai agir no desespero. É simples, porque na hora que a água bater na bunda, aquele banco com aquela oferta que você sabe que é injusta, que é opressora, que é quase desonesta, quase, mas ainda é honesta, vai ser uma opção melhor do que o que você vai ver pela frente. Então talvez seja a hora de você fazer um investimento que seja mais básico, talvez seja a hora até de você tentar guardar um pouquinho aí na sua casa, tentar segurar as pontas, economizar o máximo que você puder. Sim, economizar. Essas férias que você recebeu não são férias de verdade. É forçado, é para você ficar em casa. Não é para você sair e gastar tudo. Não é para você torrar, fazer churrasco ou você se divertir. É talvez um recurso que você tenha que usar por muito tempo pela frente. Você pode estar minimalizando a crise que está por vir. Você pode simplesmente não acreditar nas minhas percepções como sobrevivencialista e a minha história de vida, que é um exemplo que eu passo aqui para vocês, pode simplesmente não ter te afetado em absolutamente nada. Esse é um momento onde todas as melhores oportunidades do mundo, tecnicamente, vão bater na sua porta. Vão dizer para você que essa é a hora para você pegar e deixar o seu celular velho e comprar um novo recebendo aí na sua casa. É a hora que vão tentar te empurrar coisas que de fato você não precisa, que não são básicas. Tudo que eu quero com esse vídeo é que você pense, que você não faça parte da estratégia de alguém. Simplesmente espera. Quando tudo isso passar, você compra seu celular novo. Você provavelmente vai ter coisas muito mais emergenciais para gastar sua grana agora do que com um celular novo, com churrasco, com festa, com alegria. Segura um pouco, tenta moderar os seus gastos, tenta pensar em investimentos ao invés de custos que não vão te agregar nada na vida. Se você fizer isso, eu já consegui o que eu queria com esse vídeo aqui. Fazer você pensar e fazer você considerar que as situações podem ficar muito mais peludas e que não vai ser um celular novo que vai te salvar. É hora de moderação. Então nosso papel aqui não é discutir se o governo tinha ou não razão por
deixar as empresas ficarem 4 meses sem pagar salário. Por outro lado, as pessoas iam voltar e iam ter emprego garantido. Sempre vai ter um custo. Qualquer decisão que for tomada agora, no meio desse cenário, vai ter um custo. E não cabe a nós ficar imaginando de quem é a culpa. Isso já passou. É mais ou menos como você pegar agora e ficar escrevendo textão, tentando culpar a China ou a arma biológica ou os Illuminatis, ou seja lá quem for, por ter um vírus assolando a Terra. Tanto faz. O que importa para nós nesse momento, eu e você que está me assistindo, é o que está acontecendo agora e como isso afeta a nossa vida. Nós temos que passar por isso com o mínimo de danos possíveis. Então, por favor, você ouviu meus argumentos, tudo que eu quero aqui é que você pense, por esses poucos minutos de vídeo, pelo menos, pense o que você faria se esse salário que você recebeu fosse o último ou se o próximo fosse o último. Porque se você pensar, se você tiver uma estratégia, você não vai fazer parte da estratégia de outras pessoas. Eu sou o Batata, esse é o Guia do Sobrevivente. A meta do sobrevivencialismo é sempre estar um passo à frente do que pode acontecer. Sempre. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem seguros aí na casa de vocês. Até mais.